E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amado Senhor, temos mais uma vez a oportunidade de comentar sobre estas coisas secretas, e só o Senhor pode anunciá-las ao seu povo, pois é uma promessa sua e é o Senhor quem faz estas coisas pelo seu povo. Aqui estamos apenas para ser um instrumento nesta hora final, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Várias coisas para comentar. Quero mais uma vez passar por uma mensagem que já foi muito falada sobre bebês pentecostais. Tem o tempo que o povo não pode saber de certas coisas. Assim que tem o tempo que a criança não deve saber. Depois tem o tempo de saber. Hoje está muito misturado as coisas que crianças não devem saber, sabe antes do tempo. Mas pela Bíblia ainda continua da mesma forma, porque é um processo de nascimento, crescimento, amadurecimento, morte e ressurreição. Então a gente tem que passar por estes passos da vida. E logo pensando aqui nas coisas espirituais, que é o que nós mais vamos falar, a parte espiritual, é que tem coisas que não pode as pessoas saber. Você começa lá com Paulo. Paulo não podia saber das coisas que William Branham ensinou. Ele não podia saber. Aquilo não era o tempo dele. E foi ele quem pregou que a igreja ela é
uma igreja menino, como a igreja de Corinto, que precisava de muita correção, e que as mulheres precisavam de correção, os homens, porque eram meninos. Ele mesmo os tratou como meninos. E quando você torna grande, você deixa das coisas de menino. Aquelas coisas são passadas. Eu espero que o tempo que nós vivemos é um tempo de coisas passadas. Não é para nós ouvirmos coisas de menino. Coisas de menino vocês vão ver na própria Bíblia, que são os primeiros mandamentos, que isso daí a pessoa já tem que ter em si, aqueles primeiros mandamentos. Vamos começar do batismo. Quer dizer, não é muito tempo, você ensina, mas não é tempo, isso é tempo de criança. Ainda aprender que batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas já deveriam ter um entendimento melhor. A gente já teve muito um período de falar em línguas, profecias, e isto era um dom dentro da igreja. Hoje nós já estamos tendo a profecia clara através da própria Bíblia. Não é preciso falar numa língua estranha para poder interpretar e dar uma profecia, que isso também não é errado, mas são coisas de criança. Paulo diz que quando a gente crescesse, a gente deixaria as coisas de criança para trás. Mas se não cresce, não desenvolve, fica sempre naquele tempo de criança. E a igreja, como já passou as eras, está vendo que ainda tem gente dizendo que eles são mensageiros de Laodiceia. Então, para você ver que condição está a pessoa. Enquanto Laodiceia já acabou, o movimento pentecostal já morreu, secou, desde o tempo do irmão Branham. Se não secasse o movimento pentecostal, não nasceria o do sétimo anjo, de Elias. Aquela semente tinha que secar. Morreu. E aí começou o ministério de Elias, do profeta. Mas ainda tem gente hoje dizendo que são mensageiros de Laodiceia. E que teve lá vários mensageiros dentro de Laodiceia, que eles são mensageiros hoje. E depois da era ter acabado, não adianta dizer pelo tempo que nós vivemos, não. A era acabou, tudo terminou, para que os selos pudessem ser revelados. Mas essa revelação dos selos não é para bebês, é para criança pentecostal, para meninos. Você ainda dá leite. Paulo diz, leite vos dei a beber, porque vocês não podem ainda comer alimento sólido. Só que depois que você come o alimento sólido, diz mesmo a ciência, pessoas que entendem disso, que nós, os mais velhos, não carecemos de beber leite mais. Até nisso, eles têm razão. O leite não faz efeito mais para nós. Fazia efeito quando era criança. Mas agora não faz efeito mais para nós. E para começar, o leite que tomamos aí é um leite contaminado. Tem até produto de defunto no leite. E aí muitas vezes a gente bebe geladinho. Que gostoso. É que morre aos pouquinhos e a gente não tem pressa de morrer. Então toma de vez em quando. Só que tem que saber que isso não faz bem mais para quem já está na idade que estamos, né? E também o leite correto mesmo seria o leite materno. E se fosse usar o real depois do leite materno, viria o leite puro mesmo, da vaca lá do curral, né? E não este que nós usamos neste século avançado nosso, que ele está cheio de contaminações. Mas, como não serve mais para nada, só serve para matar, só serve para destruir,
Quando você o toma, só serve para destruir sua própria saúde, certo? Mas estamos num tempo como comer a alimentação, a carne, o boi também, engordado através de vacinas, o frango, dentro de 45 dias, o que o caipira leva 6 meses, esse outro que nós comemos aí, dentro de 45 dias ele já fica pronto. E qualquer barulho que der perto dele, ele cai e morre, o coração explode. Porque ele não suporta barulho. E até onde ele é formado dentro de uma granja, em silêncio, e come dia e noite. Está parecendo o povo de agora, né? Come dia e noite. Eles põem uma luzinha lá, e aquela luz clareia a granja, e dia e noite ele come. Então, com 45 dias, ele já está pronto. Se ele soubesse que comer tanto assim, ele ia morrer mais depressa, é como nós, né? Se ele soubesse que comer demais, morreria mais depressa, então comeria menos. E assim, os frangos, né, para eles não tem como saber, certo? Eles são aves, não sabem. Agora, para nós não faz mais nenhum efeito. A gente vê que as pessoas estão querendo ressuscitar. O movimento pentecostal, quando Deus já passou por ele, já fez o que tinha que fazer, já operou as maravilhas, já falou em línguas, já curou enfermos, já expulsou demônios, já profetizou. E depois de profetizar dentro das eras, ele veio e trouxe um profeta que traz uma mensagem diferente daquele que profetiza dentro da igreja, certo? Esse dentro da igreja simplesmente é um dom carismático, que é que ele tem. Isso não quer dizer que ele é um profeta, como assim diz o Senhor, como é o verdadeiro profeta. Assim como nós, pastores, o irmão Brando diz que um pregador é um profeta, mas não é um profeta vidente. A divisão que tem que fazer, a separação nesses ofícios, é disso. É um pregador. É um profeta, mas não é profeta vidente, certo? Irmão Brana era um profeta vidente. Isaías era um profeta vidente. Jeremias era um profeta vidente. Isto é, eles viam. Eles pregavam, mas eles viam. Agora nós, o quíntuplo de Efésios 4:11, que nós concluímos aí com evangelistas, pastores e mestres, porque quem tem a visão é o profeta. E ele é um apóstolo também do dia, porque é ele que leva a mensagem para todas as nações. E nós somos aqueles que tomamos a palavra já profetizada e pregamos para o povo, orientamos o povo para que eles possam ficar sabendo daquilo que está acontecendo naquele dia. Isso depois que Deus já mandou um profeta. Então o povo rejeitou o profeta. E rejeitou exatamente na parte principal. Porque a primeira etapa todo mundo queria, que é a cura divina. Quem não quer cura divina? Eles já tinham cura divina com os pentecostais. Irmão Brana levantou com cura divina, tudo bem. Eles já tinham também aquele discernimento com vários pregadores do tempo do irmão Brana. Antes do irmão Brana manifestar, também estavam ali os pregadores pentecostais, que também tinha dom de cura, discernimento, e fazia orações que tinham resultado. Mas aí veio o irmão Brana com o mesmo dom, certo? Operando primeira e segunda etapa naquele dom. A terceira etapa, que é exatamente o alimento principal, que é alimento sólido, não é leitinho de caixinha. Hoje as denominações têm o que dá para o povo, leite de caixinha. É isso que dá, um leite que mata. A mensagem mesmo evangelística deles mata, porque o evangelismo deles é misturado com trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 pessoas na divindade. Então isso mata. E só um bebê é que não sabe expressar o nome do Pai. Quando a gente é pequeno, você sabe,
a mãe ensina a gente a falar, que mais é a mãe que instrui a gente a falar. Então, você não começa a falar pai, você começa a falar coisa da sua própria natureza. A gente ouve mais falar angu, não é? Aquilo ali vem da natureza humana. Não precisa nem ensinar a falar, você acaba falando. Mas quando é para falar o nome, aí você tem que ensinar. Seu pai chama tal, José ou Pedro, seja o que for. Ensina o nome. Sua mãe tem um nome de tal. Assim, quando você é criança, é um bebê espiritual, você não sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você só sabe falar angu. Só angu. Que você sabe falar. Tomar o leite de caixinha, que nem leite materno é mais. A denominação não tem leite materno como a mulher tem. O leite da denominação é morte. O leite materno da mulher é vida para a criança, certo? Mas o da denominação é morte. Então, o que a denominação tem, as igrejas têm para ensinar, é exatamente misturado com morte. É como você toma um leite de caixinha, mas lá dentro tem formol. E você toma, eu tomo. Você come o açúcar e ele tem soda. O óleo tem soda para o purificar, para o embranquecer. E a pessoa quer, eu quero o açúcar mais clarinho, mais soda. Eles têm mais mistura de morte. E assim, as pessoas não estão importando no que comer, no que beber. Elas não percebem que estão morrendo com aquilo. Agora, nós não podemos dizer, eu vou só comer frango caipira. Por que existe essa maneira hoje de ter milhões de frangos para o povo? É porque tem milhões de gente e que o caipira não daria conta de tratar de um povo como é o nosso no mundo inteiro. Tem que ter vacina e não pode ele produzir dentro de 6 meses, porque aí nós ficaríamos com vontade de comer frango, certo? Mas agora não. Ele produz com 40, 45 dias e tudo vai bem, só que a sua carne é mole. Você já viu o frango caipira? Talvez tenha que botar na panela de pressão, uns 15 minutinhos. Mas esse outro, se ele vê pressão, já desmancha. Ele desmonta tudo, certo? Porque ele não tem substância para que tal, que o segura, que o afirma. Ele não tem, aquilo ali é para desfazer logo. Nós comemos sua carne e ela acaba logo, não dá saúde. Não, é só porque gostamos. Você pode ver que a maioria das pessoas, onde que gosta de comer? O peito do frango. É para onde vai toda a vacina. Aquilo ali ajunta depois que fica grande, certo? E aí as pessoas vão lá e comem aquela carne branca. Me desculpe, mas temos que nem sabe fazer e o frango fica branco. E tem que saber fazer para o frango de granja ficar moreninho, bonitinho. Né? Tem que queimar bastante uma cebola, cabeças de cebola, queimar bem. E aí depois você refoga. Eu vou ensinar a culinária para você. Né? É o Padre Nosso pro Vigário, né? Aí fala assim, mas o Papa tem direito. Então, a gente tem que ver. Eu já fui comer frango em certos lugares. Quando eu peguei no frango, estava escorrendo uma aguinha de sangue. Quer dizer, a dona de casa não sabia fazer. Ela era nova naquele tempo. Não sabia fazer. E já deve fazer mais ou menos uns 30 e tantos anos. Então, não sabia fazer naquele tempo. Hoje você tem que sair desta capacidade que tem uma criança. Você tem que ter evoluído, você tem que ter crescido, você tem que ter sido já um jovem, um adolescente, e você tem que ser maduro, certo? Tem que já ter sua idade madura na fé. Você não pode querer ser tratado só com leite.
Tem pessoas que você não pode ensinar uma coisa mais profunda, um pouquinho, que diz, não, eu não aguento, eu não entendo nada disso aí, eu não aguento. É a forma que eles estão ainda sendo criados. Não consegue um alimento mais forte. Então, para ser claro, o alimento que nós alimentamos nas denominações é um leitinho de arroz. Se fosse até de arroz, seria mais sadio, né? De água de arroz. Seria até mais sadio um pouco. Mas é fraco para a saúde espiritual. E tem muitos crentes que do tempo do irmão Brana para cá, você sabe que Deus disse para ele, eu vou ler aqui esse pedacinho, os 77 perguntas e respostas sobre os selos, e você se lembra da terceira etapa. Irmãos, terceira etapa não é para bebê, não é para quem gosta de mamadeira. Terceira etapa não é para quem é criança na igreja de Corinto. Terceira etapa é alimento sólido. Aqui está, e você se lembra da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém. O que foi que disse? O que era isto? Quando se lembra disso? Ele disse, certamente, lembra-se. Ele não revelou o que era. Ele diz ali de pé, tentando passar o cordão naquele ilhós. O cordão era mais grosso do que o orifício do ilhós. Na visão, o irmão Branco está tentando passar o cordão e desfiou tudo e não passava. Aí, naquele sapatinho na visão. E ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Agora, você sabe que a fé vem por ouvir. E o cordão tem que entrar pelo ouvido. É a maneira de ouvir. Eles têm que ouvir, mas se não tem capacidade para poder ouvir, a gente tenta colocar esse cordão da terceira puxada no ouvido dos irmãos, das irmãs, e só desfia. Aquilo não entra. As pessoas não percebem o que é aquilo, que o próprio ouvir delas está desfigurando aquele cordão que é a terceira puxada. A terceira puxada não é para bebês. Então tem gente dentro da mensagem que são bebês pentecostais, eles vieram dos pentecostais. Tem bebês dentro da mensagem que são bebês batistas, eles vieram da Batista. Tem bebês dentro da mensagem que são bebês da Metodista e assim por diante. Eles vieram de lá. Então, eles continuam dentro da mensagem, mas são bebês. No tempo do irmão Brana, dentro da igreja do irmão Brana, no ministério do irmão Brana, Deus disse para ele, não diga nada, não ensine essas coisas, não diga a ninguém. É verdade? É, mas não adianta você falar a verdade para criança. Aquilo é forte demais, ela não tem capacidade para aquilo. Tem que chegar a uma certa idade, um certo grau espiritual, cada um de nós, para podermos ouvir coisas espirituais. Se não somos espirituais, quando ouvimos coisas espirituais, nós não entendemos. Não entendemos as coisas espirituais porque somos carnais. Somos naturais. E por isso, Deus diz para ele, aquela voz diz, não podes ensinar bebês pentecostais coisas sobrenaturais. 7º selo, 298. E a gente prossegue aqui ainda para mim ir além e não demorar muito com vocês, mas para ver se nós já saímos desse grau de bebê. Eu vou na igreja, mas eu não entendo a pregação. Eu escuto, sempre escuto, mas não estou entendendo. Sou bebê ainda, sou criança ainda, sou uma adolescente. Eu vou na igreja, mas eu estou dando trabalho. Quem é que dá trabalho? É uma criança,
é um adolescente, é o que dá um trabalho. Aí, quando a pessoa já passa daquele grau de criança, de adolescente, e vai para responsabilidade, a coisa muda. As pessoas não querem que você repreenda, você repreende uma criança, perde outros, é criança, mas um grande não pode. Certo? Um grande não pode, ainda que Paulo disse que era para repreender diante dos outros, para que ele se emende de vida. Paulo falou, mas não é bom a gente querer corrigir, repreender alguma pessoa por nome diante do público, certo? Muitas vezes a repreensão vem, mas é uma repreensão anônima. Então quem está precisando daquela repreensão, capta, aquilo é para você. Como disse, serviu para você, então ponha, certo? Aí o irmão Brana continua ainda aqui, suas infalíveis palavras de promessa, pregada em 64. Parágrafo 62. Agora, quantos se recordam que ele prometeu que isso continuaria? E há, não muito tempo atrás, por uma visão, ele prometeu sobre aquela puxada daquela fila. Disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Irmãos, vocês pensam que é fácil? Um homem maduro como o irmão Brana, como um profeta, que recebia de Deus coisas sobrenaturais, não poder dar coisas sobrenaturais para as pessoas, porque elas eram bebês. Elas não entenderiam aquela pregação. E se vocês notarem, depois do ano de 64, 65, eu tenho registrado aqui, até o ano de 63, irmão Brana estava aguardando a terceira puxada. Mas quando você vê depois de 64, 65, irmão Brana já viu o que era. E começou, ele já não estava suportando, e já estava soltando alimento para bebês pentecostais. E o irmão Brana foi embora. Porque ele já estava pregando, explicando o que era a terceira puxada. E o povo ainda era bebê. Eles não podiam receber aquilo. E dentro da igreja do profeta. Você pode ver que toda a visão que o irmão Brana teve, até a visão da noiva, irmão Brana teve, e a visão da noiva da América era uma vergonha, ela estava despida. Ela parecia uma bruxa. E o irmão Brana dizer uma coisa vergonhosa dessa, que nós estamos preparando para o Senhor. Aí Deus disse, ela vai passar outra vez. E que Deus ajuda, que a gente não continue como bebês, senão não temos nada diferente dos Estados Unidos. Que eram bebês, e o irmão Brana não podia ensinar selos, trovões, novo nome para eles claramente. Quando o irmão Brana começou a falar até o que era o nome dele, HM está no nome dele, Bran significa perfeito, perfeição, uma carta ao irmão Oliveira, 28, 29, ele já estava esclarecendo. Você pode ver que as mensagens, antes ele não estava esclarecendo. Ele dizia de Billy Graham, HM de Billy Graham, ele dizia HM de Abraão. Mas de 64, 65, ele já começou a explicar o HM da parte correta. E aquilo que ele estava explicando era manjar espiritual, não era leite mais. O Paulo podia dar, como deu a igreja de Corinto, leite vos dei a beber. Mas Paulo depois chegou na igreja hebreia, deixa eu ler isso também, na igreja hebreia, e olha o que ele disse assim, ó, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Capítulo 5, verso 14 aos Hebreus. Então, o alimento sólido é para os perfeitos. Os perfeitos é para os bramitas.
alimento sólido, terceira puxada, não é para bebê pentecostal dentro da mensagem. Para irmãos que não querem nem escutar sobre selos, sobre trovões, sobre novo nome, sobre a era ter terminado. Eles são bebês. Eles não querem que você fale sobre isso. E não podia ser falado nos dias do irmão Branham, porque a igreja estava começando, eram os pentecostais que estavam ouvindo a mensagem do irmão Branham. E pentecostais eram bebês, formando aquele grupo que devia crer no irmão Branham. Mas eles não conseguiram comer a mensagem, o manjar que o irmão Branham deu para eles na revelação dos 7 selos. Eles não conseguiram. 18 de março em diante, que o irmão Branham pregou, em 63, a terceira puxada, Deus ainda corrigiu ele. Falou, você não tenta falar para os bebês pentecostais que não vai dar certo. Você já viu que na visão que eu te dei, a terceira puxada é exatamente esse cordão grosso, que eles têm que ter audição própria. Para poder entrar, talvez entra a cura, entra a salvação, entra perdão, mas não entra a revelação. É um cordão grosso, a terceira puxada. E desfia tudo. Você pega no natural, aí, pega um cordão grosso e vai enfiar num tênis seu aí. Pega um cordão que é grosso, é acima do orifício do tênis. Assim é a mensagem da terceira puxada. Ela é acima da audição pentecostal. Se os irmãos estão dentro da mensagem, mas são bebês pentecostais, são bebês dentro da mensagem, bebês batistas, bebês metodistas, que estão dentro da mensagem, eles não cresceram, eles não desenvolveram dentro da mensagem, estou falando. Não estou falando deles lá fora agora, estou falando deles dentro da mensagem, porque a terceira etapa, as pregações que tem que ser feitas agora, é para poder entrar. E você tem que ter orifício, buraco, suficiente de ouvido. Aqueles que têm ouvido, ouça. Capacidade espiritual de ouvir, para isso penetrar e surtir efeito. Senão fica tudo bambo, é como o seu tênis, fica tudo bambo, sai do pé. Você não pôs o cadastro suficiente. E se você não tiver a terceira etapa e não suportar a terceira puxada, é como uma criança, é como um bebê. E nós estamos aqui dentro da mensagem, meus irmãos, eu estou já há 50 anos pregando dentro desta mensagem. Há 50 anos, não podemos ser bebês mais. Passamos todo esse tempo de bebês, de crianças, de adolescente, estamos num tempo de amadurecimento completo. Já está na hora da colheita. Tem hora que não vai dar tempo nem de você amadurecer mais. É tempo de colheita. Nenhum avivamento, nenhum sol, nada faz bem, porque já está maduro o grão. Você tem que colher. É isso que a igreja está chegando a esse ponto. Ela tem que estar perfeita para que Deus possa acolher e levar no rapto. Porque é semente. A semente dos Estados Unidos não foi colhida naquele dia e já deu rapto. Não, ela simplesmente foi para a sepultura. Ela não foi colhida para o rapto. Nós estamos aqui no tempo final. Esta é o tempo da colheita para o rapto. No tempo do irmão Branham, eles estavam amadurecendo. E o irmão Branham pregou, tempo de colheita. Tempo de colheita é para grão maduro. Você já notou aquele grão de feijão, aquele grão de arroz, aquele grão de trigo, e aquele grão de milho lá dentro da palha? Aquilo é fraquíssimo. Você não pode colher antes, tem que esperar ele granar, criar massa. Precisa de aguardar. E esse tempo todo que Deus tem tido misericórdia de nós, na mensagem, desde 63, Ele tem tido misericórdia para que nós viéssemos sair da casca pentecostal e largar de ser um bebê pentecostal.
e começar a crescer, a desenvolver nos passos da mensagem, da revelação, a terceira puxada que traria para nós esta colheita, tempo de colheita. A igreja já está vivendo nesta hora final. E nós estamos muitas vezes aí preocupados com os bebês dentro da igreja. Bebês, estou dizendo, bebês que são irmãos que não entendem selos, não entendem trovões. Nós já tivemos uns bebês desses na mensagem. Todos esses que saíram do nosso meio, irmãos, eram bebês, gente boa. Eram bebês pentecostais. Bebês, vieram bebês dentro da mensagem, não desenvolveram. Quando se falou de novo nome, eles, um certo tempo, ficou meio bobado assim, aí depois eles foram embora. Não dá para entender, não entendo isso. Irmão Brana falou de HM, e depois demorou aquilo manifestar. Porque você tinha que completar aquele HM, o nome. O nome de Deus está no anjo. Foi assim que aconteceu nos dias de Moisés. O nome de Deus estava em Oséias. Certo? E como o nome de Deus estava nele, precisava mudar agora. De Oséias para Josué. Era o anjo, ele era o anjo. Por isso teve que mudar o nome dele. E é o que cada um precisa ter o seu nome mudado hoje. Mas eles não querem esta mudança. Eles não querem ouvir esta palavra que amadurece você e sai desse mundo. Esse mundo é a casca que nos rodeia. Nós, como crentes verdadeiros nesse dia, não temos que sair de uma denominação, nós temos que sair do mundo. A igreja tem que sair do mundo. O rapto é nós sairmos do mundo. A nossa casca hoje não é mais o movimento pentecostal, que era a casca do tempo do irmão Brana. Era o povo pentecostal, era a casca. Mas a casca hoje é o mundo. Onde você está, você tem que sair dessa casca. Tem que sair. E Deus vai nos tirar daqui quando estivermos maduros. A igreja está chegando ao amadurecimento. Amém. Tem muita coisa boa. Perseverante. 95. Tem paciência um pouquinho. Dá uma despertada assim, ó. Dá uma despertada. Eu não durmo, você está vendo que eu não durmo? 95. Perseverante. Esse é que é o problema com a igreja pentecostal hoje. Agora, quero que você entenda, irmão. A igreja pentecostal, naqueles dias do irmão Brana, aquela igreja estava formando a igreja dele também. Aonde que ele pregou a etapa, a terceira puxada? Ele pregou na igreja dele. Ele disse que toda mensagem que ele fosse pregar, ele ia pregar em Jeffersonville. Então ele estava pregando na igreja dele. E o povo que creu, seja batista, metodista, pentecostal, estava dentro da igreja de William Branham, em Jeffersonville, Indiana. E o Espírito Santo os chamou de bebês. Quando o irmão Branham quis falar para eles, Deus disse para ele: não tente falar para eles, nem tente falar para eles sobre isto. E não adianta você querer falar, porque eles não entendem. Ou você toma uma pessoa pentecostal, você fala para eles: Pai, Filho, Espírito Santo, meu irmão. Não é nome. Eles não entendem. Tem hora que você pega um indivíduo estudado. Então você é estudado, você é formado. E você sabe que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Mas tem um nome só: Senhor Jesus Cristo. Este é o nome, e não os nomes. Jesus Cristo, este é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que você precisa receber no seu batismo. Mas o pentecostal não entende, ele é criança, ele é bebê pentecostal. E o povo da mensagem não aceita também, porque são bebês. Não existe batismo hoje em nome de William Branham. Isso é falso, o quanto o batismo dos pentecostais é falso.
Você não tem que batizar em nome de William Branham. William Branham morreu para te salvar. Batismo é para perdão e remissão de pecados. E quem morreu para poder te perdoar e remir você de seus pecados foi só um, o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto existir esse tempo nosso aqui na terra, nós devemos conservar este batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixar de ser bebês. Eu não estou entendendo, eu não entendi. Tem gente que ficou aqui conosco 14, 15 anos, diz que não entendeu, não. E por isso está hoje, lá atrás, voltar ao coxo, lá atrás, onde eles mesmos disseram, aquilo não é alimento, voltar a comer aquilo que não era alimento mais. Aí eles eram bebês, saíram de lá, nunca desenvolveram. 10, 20 anos na igreja, vocês têm que ver, vocês mesmos, eu. Quantos anos nós estamos na igreja? Se nós desenvolvemos espiritualmente, nós estamos desenvolvendo. Eu estou mais firme, eu creio, essa mensagem é verdade. Deus mandou mesmo um profeta. A terceira puxada é realidade. Quando você encontra uns irmãos e umas irmãs que defendem a palavra do dia, você vai ver, isso daí já não é bebê mais. Esse daí já está maduro. Porque ele, como um bebê, não sabe se defender. Mas agora ele está maduro, ele sabe se defender, ele sabe expor sua fé e dizer, eu creio dessa maneira. Ele sabe tomar decisão própria. Ele não tem que tomar decisão porque os outros tomaram. Ele toma uma decisão própria. Ele não tem que levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus, porque ele viu mais gente aceitando Jesus, levantando a mão. Não, é ele mesmo, a decisão própria. Talvez não tenha nenhum culto de levantar as mãos, nenhum culto de apelo. Ele diz, eu já aceitei o Senhor Jesus. Ele aceita porque é uma decisão própria dele, porque ele não é bebê carregado pela mamãe e pelo papai. Na igreja, vem para a igreja, servindo a Deus. Aqueles homãos, aquelas mulheronas da igreja, do bebê. Se papai morrer, vai tudo água abaixo. Se a mamãe morrer, porque eles só acompanham os pais, porque parece que os pais dizem, isso é verdade, filho. Mas agora vocês têm que saber, depois que vocês têm seus 12, 15, 18 anos, vocês já têm que ter decisão própria. Eu creio nessa mensagem porque eu fui revelado de que ela é verdade. Eu não estou na mensagem por causa do papai, da mamãe. Assim como você vai casar, vai namorar, você não vai namorar por causa do papai, da mamãe. Você vai namorar porque você tem decisão própria, tem juízo próprio, e não é o juízo do seu pai, nem da sua mãe, que vai fazer você ir para frente, ter uma boa decisão, mas é você que se capacitou. Tem juízo próprio. Tem capacidade própria. Tem crente que fica na igreja a vida inteira e não tem capacidade de decidir para com Deus. Tem moço e moça que eles ficam na igreja a vida toda, eles não têm capacidade de uma decisão, porque estão esperando o papai. Eu quero saber o que o papai fala, o que a mamãe fala. Não é mais papai e mamãe. Papai e mamãe quando eu era bebê, que eles me embalavam. Agora não sou mais bebê. Agora eu cresci, estou maduro. Agora eu faço minha escolha. Não é papai de primeiro, eram os pais que escolhiam os namorados e as namoradas. Lá no Velho Testamento. E tem gente que ainda é assim, mas é errado. Você tem que escolher, você própria tem que escolher, ainda que machuque o coração do seu pai, da sua mãe. Mas você, moça, tem que escolher o que você deseja, porque você deve ter capacidade. Você, rapaz, tem que ter capacidade, hombridade de uma escolha. Não é perguntar para o papai ou para a mamãe. Quando é que vamos amadurecer?
Vocês têm que ter capacidade espiritual. Porque eu estou nessa igreja, porque eu creio nesse ministério, porque eu venho nesses cultos, há algo dentro de mim que diz, isto é verdade. Você tem que dizer, por que eu vou casar com esse rapaz? Ô pai, é porque eu gosto dele, eu amo ele. Mas é perigoso ele ser um pé de cana. Não, papai, deixa, eu vou chupar o açúcar. Não é o papai, é a mamãe que vai dizer, você não vai casar com essa moça. Ah, bebezão. E tem uns que chamam, você me desculpa. Tem uns que eles ainda chamam assim, o bebê da mamãe. Ah, quando esse indivíduo vai amadurecer, o bebê do papai, o bebê da mamãe, eles têm que ter. Eu estou te falando uma coisa que se você não aplicar na sua vida, você está errado. Desde moço, moça, pai, mãe, que atrapalham os filhos, vocês são errados. Vocês têm que deixar eles escolherem, eles têm experiência própria, eles têm capacidade própria de escolha, isso é Bíblia. Fomos criados de livre-arbítrio, não com o arbítrio do meu pai e da minha mãe, com o meu arbítrio, eu faço minha escolha, eu posso pedir um conselho, mas olha, é a minha escolha, meu pai, é esse daqui, minha mãe, a minha escolha é essa daqui. A minha escolha, meus irmãos, é essa mensagem, é essa terceira puxada, é minha escolha. Eu não escolho essa mensagem porque o Osmar me força. Eu tenho capacidade espiritual de fazer a minha escolha. Muda de vida, gente. Larga de ser bebê. Mocinhas bebezonas. Mocinhos bebezões. Já tem idade, tem mais de 18 anos. É tempo de você saber fazer uma escolha e pagar o preço pela escolha que você fez, como todos nós, não vamos tirar nós de fora não, como todos nós pagamos o preço de nossa escolha. Amém? Eu não estou bravo. É uma realidade que você trabalha com as pessoas e elas não desenvolvem. Fica esse o bebezinho do papai e da mamãe. Certo? Não é não. Você tem que ter escolha própria. Se você não sair dessa casca de pai e mãe, você nunca vai funcionar. Você nunca vai ter responsabilidade de dizer, eu escolhi. Eu tenho decisão. Tem uns que fazem toda a decisão errada. Tem mocinhas que querem fazer decisão com 14 anos, tudo errado, são adolescentes. A paixão delas de 14 anos, quando elas tomar 18 a 21, ela vai olhar na cara do rapaz e dizer, não era isso que eu queria não. E já estou cansado de você. Não era isso não. Porque novinha, sem experiência, rapazinho com 16 anos, só porque começou a empenujar, já dizia, eu quero namorar. Você quer namorar? Como é que vai a sua vida? Namorar é fácil, namorar é bom. Mas qual é a sua experiência? Está trabalhando? Não está trabalhando? Quer namorar? Como? Eu quero casar. Como? Você tem serviço? Está trabalhando? E muitas vezes com essa idade prematura. Quantos crentes prematuros pensam em arrebatamento? Assim como os homens e mulheres prematuros pensam em casamento, são prematuros, não têm juízo suficiente ainda. Depois de seus 18 anos, aí você já deve mostrar para o seu pai, para a sua mãe, que você age como homem, que você, moça, age como uma mulher. Faz o que tem que ser feito, como uma mulher faz em casa. O que você vai fazer na sua casa quando você casar, mostra para o seu pai, para a sua mãe, que você faz, é capaz de fazer, porque você está dentro de casa.
Se você não mostra que você tem capacidade de fazer, que é só aquela capacidade, vou trabalhar no escritório, vou trabalhar para o fulano, eu vou ficar perto de outros homens, eu vou cheirosa para lá, o meu marido, e aí? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Eu estou aqui para abrir seu olho, estou aqui para te mostrar o que o mundo é aí fora, porque você não sabe o que o mundo é. Os rapazes sem juízo e quer casar, o pai mesmo e a mãe diz, não, filho, você tem que esperar a idade. Depois que ele cria a idade, filho, ele quer casar. O que você puder fazer, você faz para ele. E diga para ele, olha, isso daí não é só essa festa que você vê, não. Vai ter muito sofrimento. Casamento tem muitas dores. Você tem que saber disso. E eles têm que aprender. Aí depois pode casar. Depois a igreja pode ser raptada. Aí depois eu posso casar com a palavra. Aí eu sei com que eu casei. Meu marido, meu esposo, é a palavra revelada. A palavra foi revelada nos selos. Agora, meus irmãos, terminando. Eu li, é mesmo coisa de não ter falado nada, que é muito olhado isso pelos que entendem, né? Então, você leu, saiu tudo fora do versículo, mas eu só queria tomar essa parte. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Terceira etapa. Anunciar para você coisa grande e firme, que você não sabia. Você não sabia que o Cordeiro tinha que sair do trono de intercessão, que você não sabia que a era tinha que terminar, você não sabia que o último eleito tinha que entrar, e o último eleito entra, depois tudo que pertence àquele último eleito vai entrando dentro daquele período do seu ministério. Você tem que saber disto. O novo nome, HM, faz parte do nome de Deus. Então o novo nome é Bran, porque o nome de Deus é Jesus Cristo. Irmão Bran não podia dizer, faz parte do novo nome. Se o irmão Brana falasse, ele estava revelando. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. Terceira puxada, novo nome, tudo faz parte do irmão Brana, do ministério dele. Por isso ele não podia dizer, finalizando, que ele diz, que eu sempre falo com vocês, a primeira puxada é cura, a segunda puxada profecia, a terceira puxada abertura da palavra, os mistérios revelados, não mais, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Aí eu quero que você guarde isso. A terceira puxada não vai ser. Você lê a mensagem anterior, irmão Brana falando da terceira puxada, que viria. Ele não podia falar, aqui ele já está falando 6 meses antes dele morrer. Ele já estava falando, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Quer dizer, a América não pode saber dessas coisas, são bebês. Teríamos que crescer, desenvolver, desde 63 até 2000. Tivemos que crescer, desenvolver, de 63 até 2000, para podermos chegar na altura de podermos saber o que é a terceira puxada. Aí ficamos sabendo o que são os trovões. Em 2006, eu lembro que eu estava indo lá para casa do irmão Haroldo, em São João Batista, e a mensagem me veio dentro do carro. Laodiceia 38. O que são os trovões? Já está respondendo no próprio parágrafo da mensagem 38 de Laodiceia. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Você vai dentro dos 7 selos, você sabe que para revelar
os 7 selos, Deus precisava sair do trono, descer, se materializar, vir no Monte Pôr do Sol, se encarnar, descer numa nuvem. 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, para cumprir o 7º selo, quando foi aberto no céu. Quando foi aberto, houve silêncio no céu. Por quase meia hora, todo mundo olhando para aquela nuvem. Houve silêncio. Era o 7º selo. Era Cristo descendo e se materializando. Era Apocalipse 10:1, descendo e se materializando em Apocalipse 10:7. O seu mensageiro está ali. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. A brecha 41. Pai, te agradecemos, Senhor, porque essas coisas são tudo simples, batemos sempre nelas, mas é alimento que nós queremos comer, Senhor, e mostrar que verdadeiramente nós temos capacidade espiritual de responder para nós mesmos, por nós mesmos. Assim como o moço, a moça, depois da idade dos seus 18 anos, eles devem ter capacidade de responder pelos seus atos, de responder por si mesmos. Não vir à igreja porque papai e mamãe vêm na igreja. Não, eles vêm na igreja por decisão própria. Eu creio nessa mensagem. Papai e mamãe me carregou um tempo, mas agora eu estou aqui porque eu creio nesta mensagem. E assim vai tocando a vida, Senhor, porque são tipos natural e espiritual. Ajuda-nos a sair dessa vida de bebê e entrar na vida espiritual da fé de rápido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.